Meu nome é Wilson Cerejo, eu sou o responsável aqui pelo Espaço Sebo nas Canelas. Temos o prazer de receber aqui hoje o Dr. Silvério da Costa Oliveira, doutor em Sociologia Social pela UERJ. Este aqui é o seu 27º livro, romance de ficção sobre a história do Brasil. Ele vai nos contar um pouco dos segredos contidos nesse livro que nós conhecemos. Obrigado, Wilson. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, a vocês que estão aqui. Deixa eu ver. Olha, eu vou fazer uma projeção rápida aqui sobre esse livro e abrir também um debate, quem quiser conversar. Eu tenho formação em história, dentre outras coisas, e esse livro aqui, ele aborda a história do Brasil, de 1831 aos dias atuais, se bem que é um romance, como o Wilson falou, é uma obra de ficção. Então vai ser diferente da história do Brasil oficial, aquela que nós aprendemos na escola. Não que nós todos aqui não saibamos o que está aqui, porque são narrativas. E essas narrativas a gente já escutou, ou já leu em algum lugar, só não faz parte da narrativa oficial. Vou dar um exemplo que não está nem aqui no meu livro, mas fazer bem claro. Tiradentes, na narrativa oficial, ele é Jesus Cristo, aquela figura de barba, cabelão, mas os estudos hoje apontam que o Tiradentes não tinha barba, que a profissão dele, o cabelo era curto, sem barba, e até todo dia de Tiradentes os repórteres até falam, será que vão fazer uma estátua, será que vão fazer um quadro, agora com a figura que seria mais real do Tiradentes, mas não, continua se mantendo aquela figura semelhante de Jesus Cristo que está na narrativa oficial, mas há outras. E esse, eu sempre pegar pelo início. Entra, esteja à vontade. Tá? Pode entrar. Olha, eu sou autor desse livro aqui, O Grande Segredo. É uma obra de ficção, eu estou dando uma preleção sobre ele. Estou falando em linhas gerais o conteúdo. Não é um lançamento, porque o livro foi lançado, na verdade, no ano passado. É mais um bate-papo. Primeiro, como eu pensei em escrever? Eu sempre tive essa vontade de contar uma história. Que a história do Brasil, que não é contada, pois eu estudo história. Eu sei que o que está nos livros de história nem sempre corresponde à realidade. Eu queria contar essa história maior. E aquele projeto, como todos nós temos na nossa vida, um dia eu vou fazer aquilo. Seja entrar na academia para perder uns quilinhos extras, ou seja fazer uma grande viagem. Até que eu um dia resolvi, agora vai. E quando foi esse agora vai, passaram-se 3 anos, até eu botar essas 668 páginas aqui no formato de livro. Mas foram 3 anos pesquisando e escrevendo. O mote da questão, tem aqui até a capa, essa fotozinha aqui, aí não deve dar para ver, mas é uma foto do Palácio do Catete. Tá? Ali foi a residência dos presidentes do Brasil, até Juscelino Kubitschek. E eu coloco a possibilidade, de repente você está fazendo uma obra, quebrar uma parede, essas casas antigas, todas têm seus compartimentos secretos, e no caso encontrar uma ossada, um esqueleto. E você encontrar ossos humanos no que seria o Palácio dos Presidentes até a década de 60, geraria maior polêmica. Então esse é o mote que começa o livro. Foi encontrada uma ossada no Palácio do Catete, o que é possível. Eu me lembro, eu estudei nesse colégio Pedro II aqui no centro da cidade, isso é fato real meu. Uma vez lá os alunos encontraram, fez o maior sucesso aí, lacrado. Na biblioteca era toda de... Aqui não tem nada parecido, mas a biblioteca do Pedro II do centro na época, deve ser assim ainda, a parede era toda forrada até essa altura de madeira, e uma das madeiras, o aluno se encostou nela assim, tipo isso aqui, se encostou e a madeira abriu. Eu fui um dos que entrei lá, estava cheio de teia de aranha, você viu o teto do colégio, então tinha um compartimento secreto. Aí todo mundo começou a entrar, a direção acabou lacrando aquilo, botaram um cadeado mesmo ali, fechou, mas não tinha nada. Era um compartimento, uma sala secreta. Essas casas antigas, elas têm ou um compartimento que hoje se chama de quarto do pânico, porque se você tem uma pessoa importante lá dentro, aí chega alguém que não queira encontrar essa pessoa, ela vai querer se esconder.
Então teria de ter um compartimento para essa pessoa ficar. Ou como dizem, que na Quinta da Boa Vista tinha uma passagem que levava até a casa da Marquesa de Santos, uma passagem secreta, subterrânea. Então, isso é normal nessas casas antigas. Não é impossível que no Palácio do Catete exista. Eu, se fosse colocar minha mão no fogo, eu diria que existe, até porque os grandes nomes que residiram nesse local. Então, eu parto daí com o Conrado Gonçalves. E a partir desse momento, gera-se uma polêmica, e chama-se um professor, um doutor em História, um outro em Arqueologia, um da UERJ, um da FJ, para investigar. Eles começam a investigar o que aparentemente seria uma banalidade, uma questão de história e arqueologia. Mas e outras forças começam a se envolver, tentando atrapalhar essa investigação. E acaba envolvendo política, acaba envolvendo também Brasília, políticos em Brasília. Dos personagens, se eu não estiver sentado, por favor, depois eu falei do encontro, do esqueleto, perfeito. Temos 4 personagens principais, que é um professor de arqueologia, um professor de história, vamos ter um policial federal aposentado e uma jornalista, que vão seguir o livro até o final. E vão tentar mostrar... Como é que eu... já sei. Tem uma parte lá pelo meio do livro que um desses professores vai conversar com o ministro da Educação, lá em Brasília. E veja, o livro é todo crítico, não? O personagem do ministro da Educação, é um personagem divertido, ou então é um personagem chato. Por quê? É aquele tipo que, não sei se vocês já encontraram, memória fotográfica, memoriza números o tempo todo, datas, tudo. E veja, coloca ele como ministro da Educação. Tá? Quer dizer, há uma crítica aqui, você colocar uma pessoa que trabalha unicamente com memória no posto mais alto, que seria a questão da educação. E quando ele vai conversar com o personagem, que é o Marcelo, eu não vou entrar no contexto, eu estou tentando evitar também das spoilers do livro, mas pelo menos a parte histórica. Tá? Em determinado momento da trama, há um questionamento sobre se, como é que eu vou dizer, sem dar uma... É que eu não estou querendo contar a história do livro. Se em algum momento... É uma dificuldade. Se em algum momento houve algum assassinato de alguma autoridade aqui no Brasil, que isso não é... Enquanto nos Estados Unidos é frequente, você, tentaram assassinar o presidente, Abraham Lincoln, outros, Abraham Lincoln em 1865, tá? No Brasil isso nunca ocorreu. Fugir de falar da trama do livro. Tá? E esse personagem, o que ele diz? Tá? Professor, tá? O senhor se engana, pelas minhas contas, pelo menos 7 presidentes no Brasil foram assassinados. Tá? E aí tem uma narrativa, porque veja, aí vai o meu grande interesse. Você tem a história oficial, que é a história que a gente aprende nos livros de história, na escola, mas só um instantezinho aqui que eu quero achar, tá? Aqui. Esse outro aqui. Eu fiz aqui para não... aqui. Veja bem, existem narrativas. Eu não estou dizendo que essas narrativas são verdadeiras, são falsas. Estou dizendo que tem pessoas que acreditam piamente que elas sejam verdadeiras. E eu vou contar essas narrativas, tá, na boca de pessoas que acreditam que elas sejam verdadeiras, que talvez até sejam. No caso aqui, os 7 presidentes, que esse ministro vai argumentar, ele vai argumentar o que alguns aqui, eu vou citar eles, alguns até vão dizer, não, esse aí realmente foi, não, esse aí não foi. Tá? Ele vai começar pelo Vargas, tá? Vai seguir pelo Castelo Branco, em 1967, o Costa e Silva, em 69, o Juscelino, em 76, o João Goulart, em 76, o Tancredo Neves, em 85, e o candidato Eduardo Campos, em 2014. Tá? Imagino que alguns desses nomes, não, esse aqui foi realmente. Tá? Mas veja, eu estava conversando no começo desse livro com um colega meu que é historiador, falou, não, Getúlio não foi assassinato, foi suicídio, garantido que foi suicídio. Tá bom. Tá?
Só que eu fiz um levantamento histórico a respeito, e o que eu coloco na boca desse personagem, desse ministro, que ele dialoga sobre isso, é o seguinte, que normalmente o suicida por arma de fogo, geralmente é homens, mulheres normalmente não usam esse método. Nesse tocante, poderia Getúlio ter se matado, tá, com uma arma de fogo, perfeito. Mas normalmente o método é você pegar uma arma de fogo e você ou põe ela aqui, ou aqui, ou aqui. Uma coisa simples, você quer destruir aonde você pensa. Você não quer mudar de ideia depois de saber que você vai morrer e ficar pensando naquilo. Ficar ali deitado, ensanguentado, pensando que você vai morrer. Não, você quer uma decisão rápida. Então, geralmente, você destrói a cabeça. O Getúlio, ele pegou a arma e botou na costela direita e deu um tiro. De baixo para cima, mais ou menos nessa posição. No coração. Ele teve tempo para pensar, explodiu o coração, mas ficou aqui pensando. Ah, eu vou morrer. Será que eu fiz certo? E me arrependi, agora não tem mais jeito. Qualquer legista, se você chegar com um tiro aqui, ele vai questionar, não, pode não ser suicídio. Né? E as duas cartas, hoje os historiadores concordam que as duas cartas, que são duas, que Getúlio deixou, elas não foram redigidas por Getúlio. Vocês já não consciência, tem bem documentado. Até um jornalista assumiu a autoria, que foi ele que escreveu, que é a datilografada, e tem a manuscrita, mas a letra também não é do Getúlio. E as duas cartas não são escritas por quem está em depressão, pensando em se suicidar. Está falando, não, do Brasil é discurso político. Não tem nada a ver. Veja, talvez aí não, isso aqui não... Getúlio não... Realmente ele cometeu suicídio, tudo bem, só que, veja, eu dou instrumentos para a pessoa pensar. Porque o personagem, isso que essa argumentação que eu fiz, o personagem faz. Então você, leitor, você pode pensar, mas será que essa narrativa é verdadeira? Porque eu conversei com pessoas, a partir de uma determinada faixa etária, mesmo se a pessoa fosse criança na época que Getúlio ainda era vivo, na década de 50, essas pessoas hoje idosas, elas têm uma visão que Getúlio não se matou. Né? Uma coisa mais recente que nós vivemos foi o Eduardo Campos, que sofreu aquele acidente, e eu acompanhei também. Uma das coisas que disseram é que a caixa preta, obrigado, fora desligada. Olha, antes de eu fazer, eu fiz doutorado em Psicologia Social pela UERJ, concluí, sou PhD, doutor em Psicologia Social, mas antes de eu concluir esse doutorado, eu tive um outro caminho. Eu fui para a UFRJ, lá na COP, e pensei em fazer um doutorado na área de Engenharia da Produção. E eu trabalhei, na época, com essa parte de acidentes de avião. Escutava muitas palestras, quase toda vez que eu ia, tinha um colega dando palestra sobre os acidentes de avião. Eu posso afirmar, a caixa preta, você não desliga, o comandante da aeronave não tem esse poder. Disseram na televisão, não, o Eduardo Campos deve ter pedido para desligar. Ninguém desliga a caixa preta. Né? Então, há pessoas que questionam se realmente aquilo ali foi um acidente ou não. Que é o que o personagem questiona. Então, isso que eu falo são histórias, narrativas alternativas. Alternativas que elas não batem com a história oficial, mas estão dentro da possibilidade. Então, veja, todo o trabalho, e não só quando os personagens vão narrar um fato, mas a própria personalidade, a estrutura dos personagens. O capítulo 2, porque o capítulo 1 desse livro aqui, ele se passa na década de 40. Ele dá até uma informação para o leitor um pouquinho à frente da informação que os personagens principais vão ter. Que o leitor ele começa a ver uma situação que ocorreu nos anos 40 e depois passa para a atualidade. Tá? Então, a partir do capítulo 2, eu tenho a figura do Chico, Francisco, que não faz tudo. Olha, eu nunca soube disso, desse personagem existir em outro país. Quer dizer, por filme, por romance, por contato com pessoas, eu nunca soube de na Europa, nos Estados Unidos, tem uma figura tão comum aqui que eu faço tudo. Por que não conhece aquele cara que ele é o eletricista, ele é o pintor, mas ele também é o pedreiro, ele faz tudo, ele faz bem. Aí não, preciso fazer qualquer coisa em casa, tem que trocar a fiação toda, eu não chamo fulano. Então é o Chico, e eu narrei bem como é que é esse Chico, que me parece que faz parte da nossa história, é uma coisa bem brasileira esse tipo de
faz tudo. Então o capítulo todo em cima dele, que ele vai fazendo um monte de coisa até que acontece um acidente e é quebrada a parede onde aparece essa ossada. Mas independente da ossada, o próprio personagem Chico já é um personagem tipicamente brasileiro, que faz tudo que parece que não há em outra cultura. E isso faz parte da nossa história. Como também as guerras, os personagens eles viajam pelo Brasil. Todas as regiões são contempladas. Vai para o Rio de Janeiro, vão para o sudeste, vamos Rio de Janeiro e São Paulo, centro-oeste, vamos para Brasília, no norte a gente vai para Macapá, então no sul vamos para Florianópolis. Então eles rodam o Brasil e vão contando a história de cada local, o que existe ali. E sempre, depois que o livro é denso, é como se fosse um livro de história realmente, eu pego a minha formação histórica. Mas é um romance, ele é uma obra de ficção, você não vai ler como se fosse um trabalho de história. Você vai ler como se fosse um romance realmente. Deixa eu ver o que mais. E a forma como ele foi criado, eu lembro, eu estava com a menina ali sentada, minha filha, eu estava com ela, já tinha o livro todo aqui mais ou menos na cabeça, mas não tinha começado a escrever. Uma madrugada a gente começou a conversar, a mãe até ficou irritada que ela estava querendo dormir, e eu, não, mas como é que a gente começa? Não, que então o capítulo 1, eu achar a ossada. Aí a gente começou uma madrugada ali, foram 3 capítulos ali que a gente costurou ali, como seria. Tá? Num bate-papo, minha mãe me deixa dormir, eu vou começar em outro lugar que a gente vai começar em papo. Tá? Então tem muito do Silvério ali, no meu caso, né? E a minha ideia sempre foi essa, tentar narrar uma história, mas que não é necessariamente aquela história que está nos livros oficiais. Aqui tem algumas pessoas que já leram, como o Leandro aqui, tem algumas pessoas que já leram o trabalho. Se tiver alguma ideia aí, alguma coisa que eu não esteja abordando, por favor, coloque. Deixa eu ver, eu falei dos presidentes, que como eu posso falar sem contar a história do livro. Assim, tem que ter um enredo, né? O meu enredo, eu acho que isso aqui eu posso contar, vai. Porque veja, faz parte da ficção, mas o esboço geral da obra está mais no esqueleto, eu acho que dá sem atrapalhar. 1831. Por que 1831? Porque quando Dom Pedro I, ele sai do Brasil. Quando Dom Pedro I pega a família toda, à exceção do filho de 5 anos, Pedro de Alcântara, você vai ficar, você vai ser o futuro herdeiro aqui do Brasil, desse imenso país. Eu vou me embora, entendeu? Não dá mais para ficar. Pega um navio e vai no meio da noite. Então, 1831. Vamos fazer um exercício aqui, um exercício mental. A gente estuda isso na escola. 1831, o Dom Pedro saiu e o futuro Dom Pedro II, que é na época Pedro de Alcântara, 5 anos de idade, ficou. E José Bonifácio ficou cuidando dele, mais tarde ele veio a ocupar o trono. Beleza, então eu vou pedir só um pequeno exercício. Se ponha no lugar das pessoas, não só o José Bonifácio, mas das pessoas que ficaram com a responsabilidade. Imagina, você está ali, tá? Aí chega o imperador, você é amigo ou faz parte do grupo seleto lá de confiança do imperador. Olha, esse aqui é meu filho, só tem 5 anos de idade. Toma conta dele, que aos 18 anos, ele assumiu o governo antes, mas inicialmente seria aos 18. Aos 18 anos, ele vai ocupar vai ser o imperador. Vai ser dono de tudo isso aqui. Não deixa ninguém matar, não deixa ninguém fazer mal, cuida dele, que isso aqui é dele. Se põe no lugar. Você está com aquela criança ali, só tem 5 anos de idade. E você tem que garantir que ela vai ocupar o trono anos depois, quando completar 18. Pensa na responsabilidade. Eu, se jogasse isso nos meus ombros, eu iria pensar o seguinte: tá bom, pode ter um general qualquer que queira usurpar o trono em algum momento. Se tiver um general qualquer que queira usurpar o trono, se ele pegar o trono, ele vai eliminar todas aquelas pessoas que sejam favoráveis ao imperador menino. E eu, para garantir o trono, eu preciso de um exército.
Então, se eu preciso do meu exército, eu preciso da marinha. Naquela época não tinha aeronáutica, mas exército e marinha eu preciso. Só que o usurpador vai justamente assumir o controle do exército e vai assumir o controle da marinha. Eu não tenho isso. Aí, tá bom, mas se eu tiver dinheiro, tá? Um dinheiro, naquela época era possível você contratar uma marinha de guerra. Estou falando de 1831, mas se a gente pensar em 1800, após 1899, que foi quando foi proclamada a República, logo na sequência nós tivemos duas revoltas da Armada. E nas revoltas da Armada brasileira foram contratados navios de guerra estrangeiros. O governo, de posse do dinheiro, dos cofres públicos, contratou uma marinha de guerra para afundar os nossos próprios navios, que estavam revoltados. Então, se você tivesse o dinheiro, você contratava uma marinha de guerra, você contratava até um exército, sem problema. Só que o usurpador, ele também vai ficar com os cofres públicos, então eu não vou ter mais dinheiro. Não tenho marinha, não tenho exército, não tenho dinheiro. Como é que eu vou garantir que o menino vai chegar? Não garanto. Então, eu iria pensar isso. E aí, o que eu faço, pelo amor de Deus? O que eu faço? A solução que eu imaginei que os personagens poderiam encontrar, que eu acho que a gente acabaria pensando nessa solução, sendo patriota. Eu não estou pensando em colocar dinheiro no bolso meu não, tá? Mas sendo patriota seria, não, eu tenho que pegar uma parte do tesouro imperial e tenho que guardar num lugar seguro, para que, se esse menino precisar, se alguém usurpar o trono, eu vou ter dinheiro. Vou ter dinheiro para quê? Vou ter dinheiro para contratar um exército, para recuperar o trono. Vou ter dinheiro para quê? Para contratar uma marinha, para recuperar o trono. Para o meu bolso, não, eu morro pobre, não quero um centavo no meu bolso, mas eu quero esse dinheiro. Que dinheiro? Ouro, prata, joia. O Brasil é riquíssimo. Então eu imaginei que poderia haver um caixa 2, tá? Já no começo do Brasil. Será que houve? Não conheço o registro histórico disso. Mas eu, pessoa, se estivesse lá, pela minha formação em psicologia, sou psicólogo também, imagino que seria da natureza humana você pensar, isso pode ocorrer, então eu devo me precaver. E uma forma de me precaver não é roubar, é guardar para o imperador, tá? É dele, tá? Vai ficar guardado. E isso está na trama do livro. Essas pessoas teriam feito isto, mas com a proclamação da República em 1889, esse tesouro acabou perdido. Então, parte do mote é que na cidade aqui do Rio de Janeiro haveria um local onde um grande tesouro estaria guardado, escondido, porque as pessoas que tinham conhecimento do local exato, seriam só 4 pessoas, eram idosas e com a proclamação da República acabaram vindo a falecer. Então, há um tesouro aqui. Eu coloco que esse tesouro estaria em determinado lugar e que na década de 40, isso também de acordo com a minha ficção no livro, tá, oficiais de Getúlio teriam encontrado uma caverna que daria acesso para esse local. Só que eles não encontraram o tesouro, eles não sabiam de nada dessa história que eu estou contando aqui. Eles encontraram só um local que eles não sabiam quem tinha construído aquilo, tá? Dentro, não posso entrar em muitos detalhes, né? Eles encontraram um local secreto, entendeu? Mas com portas, mesas, salas, que daria, Getúlio pensou, não, isso aqui dá para guardar os meus segredos de Estado também, para que eu vou mostrar a historiadores, arqueólogos, se eu descobrir isso aqui? Então ele não tinha ideia do que era aquilo, mas começou a usar, tá, aquilo como se fosse uma base militar, secreta, dentro da cidade. Até que por motivos políticos na sequência, eu vou adiantar, tem a ver com a entrada do Brasil na guerra contra a Alemanha, não? Tá? O Getúlio achou melhor esquecer tudo aquilo. Não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lacrar isso aqui nunca existiu, fecha, deixa o que está lá dentro, tá? E morreu. Tá? E as pessoas que sabiam, ocorre um evento que elas vêm a falecer, exceção de uma pessoa. Tá? Fora Getúlio, uma pessoa sabia, um sargento do Exército Brasileiro. Mas, por motivos que vocês vão ver na trama do livro, logo no capítulo 1, que é o capítulo que ocorre na década de 40, este indivíduo ele vai para o norte do país e passa a ter uma vida isolada. E Getúlio aqui no Rio de Janeiro não dá nem trabalho de ir lá, não deixa o cara lá, não está me atrapalhando, ele está longe. Só que aí Getúlio sai do governo, volta
governo, em 54 ele comete o tal do suicídio. E esse indivíduo, um homem negro, de sargento, com várias virtudes e características da época, ele acaba tendo uma vida bem longa, tem filhos, netos. Em determinado momento, ele começa a viajar pelo Brasil e deixa escondido algumas coisas que ele tem que conta essa história. E é por isso que os personagens vão viajar pelo Brasil. Eles vão viajar atrás do que esse personagem, esse sargento Júlio, escondeu. E que vai revelar essa história. Mas que também um personagem, se eu posso dizer, eu acho que isso aí dá. Eu pergunto, tem dois ministros, um personagem. O personagem é o ministro da Justiça e o ministro da Educação. Um é governista e o outro é patriota. Cada um tem o da Justiça é governista, ele é só pró-governo, não é pró-país, é pró-governo. Na minha cabeça é bem diferente. E ele acha que se essa questão da ossada na casa dos presidentes, ele não sabe o que vai sair dali, pode sair uma coisa muito grande, não sabe o que é aquilo, ele está com receio que possa ser algum escândalo que possa macular a imagem do atual governo, pelo menos prejudicar a governança, os projetos do governo, ele quer abafar aquilo. Então, ele fica de olho nos professores para não sei o que vai sair dali, mas eu tenho de ter cuidado com isso. E ele desconfia, isso aí eu posso dizer? Pode, vai. Não, eu vou suavizar. Ele desconfia que possa ter a ver com Getúlio, e que uma coisa que também nós aqui estudamos um pouco, o Getúlio tinha uma relação um pouco amistosa com os países, a Alemanha e os países desse lado, e ao mesmo tempo fazia um jogo duplo com os Estados Unidos e outros países. Até a questão da construção da usina de Volta Redonda foi uma briga ali os nazistas são meus amigos, mas vocês americanos, vocês são meus amigos, mas eu preciso construir uma usina, acho que o pessoal da Alemanha vai construir a usina para mim, os americanos, não, a gente constrói a usina. Então ele fez um jogo para conseguir essa usina de Volta Redonda, um jogo de cintura enorme. E até hoje se questiona até que ponto que essas relações com a Alemanha nazista não eram tão íntimas assim. A gente sabe que ele fez esse jogo, mas até que ponto foi só realmente para construir a usina, que foi os americanos que ficaram. Talvez Olga Benário foi entregue aos nazistas. Até que ponto que Getúlio sabia ou não sabia o destino que ela teria, questionável, mas havia uma relação. O próprio governo Getúlio não resistiu muito após o término da Segunda Guerra Mundial, porque ele tinha características, por mais que a gente diga que Getúlio é trabalhista, é o pai dos pobres, ele tinha características fascistas também. Então, após o término da Segunda Guerra, o governo também não resiste muito. Então, até que ponto que haveria uma intimidade maior entre os dois governos, o governo da Alemanha e o governo brasileiro? Faça alguma pergunta aí. Eu estou tentando falar do livro e não falar ao mesmo tempo. As taxas que a alemã ensinou para o governo brasileiro foi um dos índices que ajudou também nas técnicas, no formato. Isso eles trouxeram também, né? Havia relações intensas naquela época entre os dois governos. A gente não sabe o quanto. Tá? A gente sabe que a Argentina é país vizinho. Submarinos alemães visitavam a Argentina. Você tem prova documental hoje de submarinos nazistas visitando a Argentina. Tanto que aqueles que são adeptos de que Hitler não cometeu suicídio, que ele fugiu, eles defendem que ele fugiu para a Argentina, que havia um intercâmbio. Então, com relação à Argentina, sem problema. Com relação ao Brasil, nós não temos prova documental que os submarinos alemães estavam aqui, nós não temos prova documental de que havia essa interação mais íntima, como nós temos da Argentina, mas talvez houvesse. Veja, pegando um exemplo da física, na física moderna hoje se fala em universos paralelos.
Então, se você toma uma decisão, você poderia tomar uma decisão diferente. Talvez em outro universo você tenha tomado essa decisão diferente, então seguiria um outro universo diferente. Tem livros de ficção e filmes que a gente vê, às vezes seriado, que você vê várias realidades ocorrendo ao mesmo tempo. E com pequenas diferenças, ou até diferenças muito grandes. O que eu quero dizer com isso é que essas narrativas talvez não sejam verdadeiras, mas poderiam ser verdadeiras. E talvez até sejam mesmo aqui na nossa realidade. Olha, quando o Tancredo, eu até sugiro vocês pegam na internet, tá? Hoje tem tudo na internet, procura a foto do Tancredo no hospital, tá? Que inclusive aqui um dos personagens vai argumentar. O homem está morto. Se você olhar bem para a foto dele no hospital, depois do acidente, ele está morto ali, está sendo abraçado. Tem uma pessoa que está segurando ele aqui, um médico, por trás. A mulher dele, você vê que está mais do que sob efeito de medicamentos, a cara dela. Tá? Você vê que a posição dos pés, do corpo, sentado ali, não é normal. Você vê que não tem vida, está todo mundo sorrindo em volta. O corpo está sentado, não está com vida. Foi feita a foto dizendo, ele está vivo, está sentado, está bem aqui no hospital. Mas se você reparar, a foto mesmo, dá a impressão que ele está morto. É uma foto que foi para fingir que o cara estava vivo. E há uma narrativa não oficial que eu escutei de várias pessoas, até aqui mesmo no bairro da Saúde. Eu estava conversando com um amigo, na época eu estava escrevendo, e a pessoa me disse, não sei se algum de vocês, mas mais de uma pessoa, algumas pessoas chegaram para mim, uma não conhece a outra, cada uma de uma região diferente aqui do Rio de Janeiro, falaram, velho, no dia que o Tancredo teve aquele treco, eu estava diante da televisão, eu estava com a televisão, a Globo ligada, e aí entrou, eu digo o nome da Glória? Não, entrou uma jornalista, e essa jornalista, o presidente acaba de sofrer um atentado e foi cortado. Então, mais de uma pessoa, juro, eu vi, eu estava diante da... A jornalista entrou, o presidente acaba de sofrer um atentado, mudou a imagem. Se vocês pesquisarem na internet, vocês provavelmente vão encontrar alguém com essa narrativa, dizendo que... Porque agora todo mundo põe tudo na internet. Eu vi, agora pessoalmente, pessoas me falaram isso pessoalmente, uma até aqui no bairro, e outros. Veja, uma narrativa pode ser verdade? Sim, pode ser. Pode ser mentira? Pode, mas eu vou dizer que a pessoa está mentindo. Não vou dizer para uma pessoa que eu conheço que ela está mentindo. De qualquer forma, é uma narrativa. E talvez verdadeira. E isso está no meu livro. Ou seja, eu tenho um personagem que afirma, olha, o que ocorreu foi um assassinato. Não foi uma diverticulite. Não, foi um assassinato. E esse personagem, ele diz... A frase dele é a frase que eu escutei. Eu estava de frente da televisão quando a pessoa apareceu. Foi uma vez, eu escutei essa frase mais de uma vez. Então são possibilidades alternativas de história. Cara, é um livro. Depois, se alguém tiver interesse até, não é um lançamento, já foi lançamento. Eu trouxe uma dúzia só de exemplares. Está R$60 cada um. Se alguém quiser, eu autografo. Mas veja, são possibilidades. É um livro que eu leria com uma coisa divertida, ele me deu muita paixão de escrever, mas não deixa de ter uma pesquisa histórica ali, substancial, o tempo todo, tanto que mais de uma pessoa até chegou para mim e sentia a necessidade de esquematizar, fazer um esquema para seguir esse mistério até o fim. Inclusive, eu optei como autor a não ter aquela figura do narrador, aquela figura onisciente, que tudo sabe, e ele vai contar a história, ou a história que já se passou, ou a história que ainda vai ocorrer, mas ele já sabe o resultado. Então, essa figura do narrador onisciente não está presente no livro, você tem os diálogos. Como aqui nós estamos conversando, no momento que eu estou até falando, estou ouvindo, mas o que a gente sabe é somente o que cada um falar aqui dentro. Eu não tenho como ler o pensamento de cada um,
Nem cada um aqui tem como ler o pensamento do outro. Então não há essa figura. O que o leitor vai saber é a mesma coisa que o personagem vai saber, que é o que está sendo falado. Tá? Não há uma descrição de fatos. Então o mistério é que você não vai saber nada além dos personagens. Os personagens não sabem grande coisa, que estão tentando descobrir. Tem uma pia pra gente achar? Como? Um tesouro, tem um mapa? Tem um, não. Sim, tem um Tem tesouro. pistas. E vou empreender em lendas, que existem. Porque depois que eu escrevi aqui, ó, se não me engano é Nova Friburgo, há pessoas que procuram lá um tesouro até hoje, que foi escondido na época do Império. Tá? Segundo a lenda, um nobre, entendeu? O cara roubou e escondeu lá em Nova Friburgo. Tem pessoas que... Os moradores é que sabem, sobre isso não. Tem dos jesuítas também, né? Tem, sobre os tá? jesuítas. Tem várias. Então toda cidade tem a sua lenda de um tesouro. Então quando eu falo que haveria um tesouro escondido na cidade do Rio de Janeiro, eu não estou indo muito longe não. Eu me lembro, veja, foi o quê? No final dos anos 70, 80, ou talvez anos 90, não sei. Por 2 vezes, eu vi nos noticiários, encontraram aqui no Rio de Janeiro, aquelas provavelmente, aquela caixinha que a gente diz que não é máquina do tempo, não, é outro nome, mas com moedas de ouro, prata, jornais. Antigamente, uma coisa daquela, se não me engano, você sai do túnel, Cápsula do tempo? a primeira estátua de Copacabana, se não me engano, foi lá. Foram remover a estátua, tinha uma caixinha. Cápsula do tempo é o nome. Como? Cápsula. Cápsula do tempo, isso, cápsula do tempo. Tá? E só ficou umas 2 moedas de ouro para comprovar a história. Porque todo mundo levou uma, segundo o cara que achou, e sumiu. Quando chegou a reportagem, nossa, tinha aqui, ó. Tinha 1 ou 2 moedas de ouro, as outras sumiu. Mas a caixa estava cheia. Isso é um tesouro e tanto. Estava embaixo da estátua. Que era costume antigamente. Inclusive, eles já encontraram em 2. Outras estátuas aqui embaixo delas, monumentos, às vezes você tem essa cápsula do tempo que encontra jornais da época, livros, cartas. Às vezes você é um escritor, nada impede que um Machado de Assis põe um livro inédito ali. Era hábito, era costume de fazer isso. E alguma coisa de valor, como ouro e prata. Então, tesouros, sim, tesouros há. Né? Então, não estou fugindo da realidade dizendo que há um tesouro escondido na cidade do Rio de Janeiro. O livro todo, vocês não vão encontrar em momento algum alguém com superpoderes, como um Superman. Não, isso não existe. Vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar coisas que, se não são reais, elas poderiam ter sido. Se a história não seguiu por esse caminho, poderia ter seguido. Está dentro da possibilidade, da realidade. E o tempo todo com fatos históricos. Uma pessoa que eu conheci, na zona oeste da cidade, um senhor já passou dos 90 anos de idade, mas está perfeitamente lúcido. Ele mora num casarão imenso. O casarão parece um museu, tem tudo abarrotado, um monte de coisa jogada assim, tá? Mas parece um museu. O cara conheceu simplesmente todo. Você tem foto dele lá com o Juscelino, você tem partituras inéditas de compositores famosíssimos que já faleceram lá, assinadas, dedicadas a ele. Tem tudo. Aquilo ali, meu Deus, se você chegar ali com um inventário ali, tratar que deve ter uns milhões ali, que possa está tudo largado ali, tá? Uma parte histórica. Ele leu meu livro. Ele leu e deu foi até, não estava nem publicado ainda. Foi ainda aquela parte que a gente chama do boneco, não? A parte digitada, mas não publicada. Aí chegou para mim e falou: você escreveu a verdade. Conheci essas pessoas, é tudo verdade. Eu vou discutir que é uma obra de ficção, mas já teve esse fato, mais de uma pessoa assim, conheci essas pessoas todas. Aí ele começou a narrar, eu tenho que voltar na casa dele, aproveitar que ele já está até com uma idade avançada, não posso perder isso, levar para gravar umas conversas ali, de repente, no próximo livro, porque ele tem uma bagagem histórica imensa, está lúcido, né? Filha, você gostaria de fazer um comentário? Alguma coisa que você me ajudou aí? Qual é essa intenção, trazendo esse livro assim para o mundo? O que você pensou quando você escreveu o livro? Qual era a intenção de trazer? Não é essa que eu falei, contar essa história do Brasil, que é a nossa história, mas não necessariamente a história que está nos livros. O livro vai desde coisas simples. Eu me lembro no finalzinho dos anos 70, agora não, o que eu vou falar agora é bobagem.
bobagem, mas não era no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80. O golpe militar de 64 era, eu acho que ainda é comemorado no dia 31 de março, não? Só que hoje você tem uma infinidade de livros dizendo que houve atraso e, na verdade, o golpe não ocorreu no dia 31 de março, e sim no dia 1º de abril. Só que hoje, o 1º de abril é diferente, ninguém tem aí, mas na época, o dia da mentira era uma coisa muito forte, as pessoas faziam várias brincadeiras, você não podia fazer um golpe de Estado no dia da mentira, não dá. Então, não, foi no dia 31 de março, o 1º de abril é o dia da mentira. Então, a narrativa oficial nem sempre é condizente com a narrativa dos fatos. Uma outra, essa aí também já está mudando essa história, esse é o passo de relação, um personagem que coloca que tudo no Brasil é mentira. Não, tudo no Brasil é mentira, a começar pelo 22 de abril. Tá? Ele coloca isso e não dá muita explicação, mas veja, o descobrimento do Brasil, hoje você já tem uma equipe de pesquisadores muito séria, tanto no Brasil quanto no Portugal. Tem vários trabalhos que colocam que o Brasil já era conhecido no Portugal muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil. Eu visitei a Bahia, lá perto daquela região, Porto Seguro, e você tem ali até museu, você tem toda uma estrutura ali na Bahia já afirmando esse trabalho de pesquisa, dizendo que não, o Brasil não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi tomar posse. É diferente. Olha, isso aqui é de Portugal. Mas já Portugal já sabia da existência. Tá? Então isso hoje, nas escolas ainda se ensina uma coisa, mas você já tem documentos dizendo que é diferente. E justamente eu nem me ative tanto a isso, porque já tem toda uma documentação oficial apontando outra direção. Só não houve a mudança ainda nos currículos. E aí o personagem sempre tudo no Brasil é mentira até o descobrimento. Tá? E aí essa narrativas. Não são narrativas que vieram puramente da minha imaginação, não. São narrativas que estão na boca do povo. Algumas vocês mesmos vão conhecer, como eu falei do Campos, do acidente. Se for ver aqui, talvez até a gente se divida, não, foi um acidente, não foi. Aquilo ali. Eu já conversei com um monte de gente e muita gente acredita que no caso do Campos não foi um acidente, o candidato a presidente. Então essas narrativas, só que os personagens não ficam só afirmando, eles vão nas minúcias, nos detalhes, tentando comprovar a sua tese. E fora isso tem a questão do romance. O Marcelo, que é o professor de História, ele é um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e vai uma coisa interessante, o governo federal escolhe um professor de uma universidade estadual, enquanto que o governo federal escolhe um professor da UF. Tá? O governo do Estado do Rio de Janeiro escolhe, vou botar um professor para investigar essa alçada também. Aí, para dar maior credibilidade, escolhe um professor da UF, da Universidade Federal. Isso é questão trocada, bem tipicamente brasileira. É um livro muito crítico, crítica social, a questão das verbas públicas, como elas são tratadas. Até porque eu conheço bem isso, porque eu tenho uma experiência de 10 anos na área educacional, trabalhei como professor universitário por 10 anos. Depois fiz concurso público, fui para a área de segurança pública, estou há 11 anos na área de segurança pública, então eu conheço bem os milímetros. Tem coisas que vocês vão ler isso aqui, mas esse velho tem uma imaginação, isso aqui jamais seria possível. Pô, ele abusou, tá? E na verdade aqui não é mais probabilidade. Aquilo é um fato concreto que de fato, é um fato que realmente ocorreu. Né? Que eu tenho esse tipo de conhecimento. Mas, por sua vez, eu tenho de tratar com uma ficção. De fato, eu trabalho com nomes de personagens históricos o tempo todo. O nosso primeiro presidente, ele é tratado como um traidor como personagem. Eu não quero a família do Marechal Floriano me processando. Tá? Eu quero, então, basicamente isso, mas o personagem explica o porquê. Porque ele é a preguiça do imperador
Dom Pedro II, ele dizia que iria carregar o caixão como se fosse esse amigo do programa Web. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se... a maior dificuldade que eu estou sentindo aqui, eu estou acostumado a dar palestras, mas geralmente eu pego um filósofo, sei lá, outro dia eu marquei um vídeo do Maquiavelli. Eu tenho vídeos que eu ponho na internet, inclusive eu tenho, se visitarem minha página, doutorsilvério.com, eu faço memorizar, doutorsilvério.com, tá? Aí lá tem vídeos, artigos meus, tem link para compra dos meus livros. Então eu faço um vídeo sobre o filósofo Maquiavelli, que a gente chama de Maquiavel. Eu vou explicar a teoria do cara, não, ele pensa isso, acabou. Se eu fizer um vídeo sobre Kant, uma coisa. Só que aqui eu não posso explicar justamente o conteúdo por ser um romance, eu tenho que ficar dando... Silvério, então fala um pouquinho aí dessa tua transição, né, do pesquisador, né, do filósofo, para o escritor de um primeiro livro de ficção. Sim, eu sou autor O quanto que tem aí do Silvério, né, pesquisador, filósofo, psicólogo e desse escritor criativo, né, desenvolvendo aí a sua primeira ficção. Obrigado. Bem, eu não sei exatamente o que você está pensando. Eu sei que eu tenho outros livros, vocês encontram na internet, nos livros à venda. Tanto na versão eletrônica, tanto na versão impressa. Esse é o 27º livro que eu escrevo. Mas é a primeira obra de ficção, genuinamente de ficção. Eu até usei personagens em alguns livros para explicar, só diálogos, explicar personalidade, memória, alguma coisa assim, mas o objetivo era técnico. Não, vou explicar o que é memória humana, o que é personalidade, o que é criatividade. Eu tenho um livro sobre drogas, em que eu também uso diálogos de personagens, mas o objetivo é explicar o que é cocaína. Esse é o melhor, um dos melhores livros. Você leu esse, não? Eu li todos, mas esse é porque o que acontece? Quando, acho que até meus filhos e os meus netos, quando eles querem fazer qualquer coisa sobre droga, não precisa ir em biblioteca nenhuma. Tá aqui, ó, tem 2 livros. Já peguei, porque quando às vezes alguém tem demais, eu falo, tá lá, tem 2 livros. Pegou sobre droga, não precisa ir em lugar nenhum. Aí tem um acervo de tudo que você quer saber sobre drogas no mundo. Então, foram 4 anos de pesquisa. foi muito livre aquelas pesquisas. Hoje, né, eu tenho alguns conhecimentos através desse livro. Né, eu nem conhecia o nome Pampola da minha vida. Eu descobri através do seu livro. Né, e ali a infinidade de conhecimentos se alguém quer saber mais apurado. Conversando sobre as drogas, se encontra na internet, ou eletrônico, ou... E sempre tem também, não sei, né? A primeira versão dele foi de 97, se você adquiriu em 97 esse livro. O lançamento em 97. Estive na televisão na época, em alguns programas, foi bom. Não, a Silvia acho que foi sobre sexualidade. Foi sobre sexualidade. Mas eu tive, tá? Foi bacana. Bem, ô Márcia, era isso que você estava pensando? Você deu uma deixa aí, não, para falar? Desculpa. Não, você começou a falar aí da vida acadêmica, né? E assim, acho que é uma curiosidade, né? Compartilhar isso tudo, né? Porque essa mudança, né? Porque sair, né, da matemática, né, acadêmica e pegar uma outra linha, né? Mas me permite um pouco mais de liberdade para falar dessas questões de história. Se eu fosse hoje desenvolver uma única dessas teses, eu teria de dedicar uma vida para desenvolver uma única dessas teses. Mas se eu trabalho com as narrativas, que já existem, eu tenho maior liberdade, porque eu não estou fazendo uma obra acadêmica, e sim uma obra de ficção. Então, a minha liberdade é muito maior. Eu sou apaixonado por escrever, eu gosto. O Nilson falou, você vai escolher um tema aí para você dar a palestra? Eu falei, não, vou falar sobre esse aqui, que é meu último livro, e ele realmente tem essa paixão no mundo. Pessoal, eu fiz, claro, foi divertido. Essa dificuldade, assim, que
Eu estou me colocando como escritor. Inclusive, se alguém aqui estiver pensando em escrever, ou tiver alguma dúvida, porque eu, como escritor, sinto, o que eu puder responder, eu respondo também, na qualidade de escritor aqui. Né? Eu acho o seguinte, a maior dificuldade para tudo na vida é você começar. Não? A gente sonhar que vai fazer alguma coisa é fácil. Você entra na carteira, eu vou viajar, vou conhecer Paris, eu vou... Não é difícil fazer. O negócio é mover o primeiro passo. E a gente faz. É a primeira coisa. E não pensar no final. Quer dizer, eu não escrevi isso aqui pensando, vou escrever um livro de quase 700 páginas, vou fazer. Eu não iria escrever. Se eu pensasse isso, eu não iria. Eu fui pensando paulatinamente. Eu fiz uma viagem, mudando só um pouco, que também, hoje é um livro também. Eu fiz uma viagem a Ushuaia, que é a última cidade da América Latina. Lá você pega Brasil inteiro, sai por Uruguaiana, fui de moto, sozinho, tá? Em 2014, setembro de 2014, saí de moto por Uruguaiana, entrei na Argentina, atravessei a Argentina, aí você passa um trecho do Chile e depois volta para a Argentina e chega na última cidade ali, frente para a Antártica, que é a... Fui de moto sozinho, fui e voltei. Eu tenho certeza que se eu chegasse aqui no Rio de Janeiro e pensasse no que eu ia fazer, eu não fazia. Tá? Quando eu saí daqui, eu pensei, não, eu vou de moto até São Paulo. Eu piloto, eu tenho uma moto grande, para mim até São Paulo é tranquilo, 450 km. Não, eu vou sair daqui de manhã, estava até meio chovendo, e até São Paulo. Tá? Aí de São Paulo, bem, eu vou até Curitiba. Eu só prestei atenção, não, pensar uma coisa, eu vou sair de São Paulo para Curitiba. Isso eu faço. Não é uma coisa difícil. Depois de Curitiba, não, eu vou até uma outra cidade no Brasil e fui assim. Tá? No final de 34 dias, dá para fazer em 20, tá? No final de 34 dias eu tinha ido, eu tinha voltado, conheci, fiz turismo, fiz um monte de coisa. Eu fiquei 34 dias na moto. Tá? Mas foi etapa por etapa, sem ver a dificuldade lá na frente. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente pensa no que está lá na frente, vê que como é difícil aquilo e aí não faz. E você vai etapa por etapa. É que quando eu escrevi esse livro, foi quando eu fiz essa viagem, foi a mesma coisa, você me virou um livro. Tá? Viagem ao Ushuaia. Também, se vocês entrarem no drsilverio.com, vocês vão encontrar lá também. Eu fui capítulo por capítulo, até que finalmente encerrei. O Leandro aqui deu. Você deu uma palavrinha sobre o livro? Você teve a oportunidade de ler? O grande sacado do Silvério, eu comentei com ele para dele, foi justamente pelo conhecimento de história dele. A própria história em si, como ele falou, às vezes ela não é muito clara, a história oficial. Ela deixa pequenas lacunas, né? E ele foi justamente nessas lacunas, através de documentos, né? Foi lá nessa lacuna, através de documentos, ele desenvolveu a história dele, né? Apesar de ser ficção, mas como ele apresenta muitos documentos, isso te deixa muito em dúvida. Caramba, será que isso é ficção ou será que isso é real? Aí, então, assim, é um livro que vai te deixar ali pensando, caramba, tem duas versões aí da história aí. Tá parecendo ser verdade isso daqui. Então é um livro que, apesar de ser ficção, você termina acreditando que seja verdade ali. Ou talvez seja verdade mesmo, já que é documentado, né? Foi uma sacada genial isso aí. Valeu, obrigado. E você, faz um comentáriozinho. Você leu também, faz um comentário aqui. Bom, eu adorei, né? Sou suspeita, né, para falar. Faz um comentário curto, vai. É isso mesmo, né? Você conseguiu ali, conciliar, né, esse conhecimento, né, profundo, né, de história e transformar isso numa leitura agradável, né, uma leitura fluida, né, divertida, né, apesar de quase 700 páginas, né, uma leitura... Um desafio para o leitor, mas também... Hoje está na moda livros grossos, você chega na livraria, tem... eu ganhei agora de presente da minha filha, aquela edição dos... Fizeram uma tradução dos Miseráveis, do Vitor Hugo, em um volume só. Deu 1.500, 1.600 páginas, um dicionário. Eu vou para a praia com aquilo ali e fui pensar, o livro deve estar achando que estou lendo um dicionário aqui na praia. Põe a cadeira. Pensei que antes eram vários volumes, né? Fizeram um volume só. Então, esse aqui está só com 700. Tá? E você, filhinha, o que você comenta? Você leu também?
Foi bem interessante a forma como você traçou e dá essa nova pintada na história, né? Que, como você falou, diverge bastante do que a gente aprende. Então, eu achei que ficou uma coisa bem suave e agradável a leitura, sabe? E não somente a parte da história, mas a própria história do livro em si, das personagens, a forma como elas se relacionam, como se encontram, que, bem, depois que vão ler, né, ou já leram, já sabem que já tinham passado algumas entre si, ou vai acabar tendo alguma coisa depois, sabe? Tudo foi muito bem construído e ficou no final tudo bem laçadinho. Então acho que foi uma coisa bem gostosa de ser lida. Só faltou perguntar a minha mãe aqui, que está com 81 anos de idade aqui presente. Eu adorei, mas eu acho que o livro é muito suspense. Você devia ter falado sobre o livro, tu não falou nada sobre o livro. Está escondendo o conteúdo. Mãe é sincera. Queria ver o outro capítulo, para ver quem matou quem. É isso que eu queria ver. Sim, tem um pouco de violência, tem alguns assassinatos. E eu queria saber quem era, eu não podia ler porque eu tive um problema na vista. Aí eu ficava chateada. Aí elas começavam me enganando, foi um padre. Tem um padre personagem. Foi um padre, foi um Verdade. padre. Aí Não se dê fala spoiler. mal do padre, se fala mal do padre, eu brigo contigo. Aí vai até o fim, porque Minha avó é católica, gente. adorei. Eu já li os outros todos, mas esse aí é uma brincadeira, é um romance. Os outros é psicologia. Adorei tudo. Tem os personagens, tem esse... Olha, e tem coisas... tem coisa que ainda vão me puxar aí. Tem qualquer dia alguém vai me puxar a orelha. Por exemplo, uma pessoa do Serviço Reservado do Exército explicou em detalhes um carro, o VAT, tá? Veículo viatura de ação tática especial. Tá? Bem, isso é uma coisa antiga, da época que você não tinha ainda esse Big Brother, mas ainda é usado até hoje, pode ser usado. Tá? Porque é discreto, funcional, é rápido. E eu coloco isso no livro. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é um carro que se você estacionar ali, ninguém vai perceber coisa alguma e vai ser possível obter informações. Você tem mais um tipo, tá? Eu coloco. Existe, mas por enquanto está como ficção, tá? Então as autoridades podem negar que existe, tá? Não tem problema, tá? É uma ficção, tá? Mas é aquele negócio, é uma ficção que você vai ver ali, veículo de ação tática especial, como é que é? Isso assim, 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 assim. Não, isso aqui não tem nada de impossível não, isso aqui é só ter boa vontade do governo que faz, tá? Não tem nada de mais, faz. Tem mais de um que eu explico no carro, um mais moderno e um mais antigo. Então, eu tenho acesso a certas informações que vão para lá, tá? na minha ficção. Tá? E um grupo, por exemplo, o grupo Gama, não vou afirmar que existe, não vou afirmar, não. Digamos assim, existe na ficção, tá melhor, né? Grupos Gama ou grupos Alfa, que seriam pequenos grupos de intervenção tática que podem servir simplesmente para acompanhamento ou podem ter um efeito mais de finalização, tipo eliminar um alvo potencial agressivo ou negativo para o governo. A mão branca não, né? Não. Tá? É um grupo quase que paramilitar, da minha ficção, tá? Formado, entendeu, por agentes do governo, forças especiais e que estudaram, não, isso aqui eu posso afirmar, tá? Estudaram na Escola das Américas, tá? Os Estados Unidos não negam mais que exista a Escola das Américas. É antiga, tá? E é onde, veja, na década de 60 e 70, todos os militares e agentes de governo que participaram no combate aos grupos terroristas e com apoio dos norte-americanos, eles viajaram para estudar na Escola das Américas. E, por sua vez, os grupos aqui no Brasil e em outros países que lutavam contra eles não chamavam de Escola das Américas, são a Escola de Assassinos. Então tem dois nomes, tá? Um é a Escola de Assassinos, mas
para quem estudava lá a Escola das Américas, onde você aprende tudo quanto é tática de contra-terrorismo, e ao mesmo tempo de como eliminar um alvo, ou seja, como matar alguém. Mas eu coloco no meu livro que haveriam grupos pequenos de meia dúzia de pessoas, uma hierarquia, onde você não fala o nome da pessoa, alfa, beta, gama, delta, sendo que alfa e beta são os que lideram, não estão em campo. Quem está em campo é o gama, que é o chefe, e os delta que obedecem, e por numeração, delta 1, 2, 3, ninguém fala o nome de ninguém, mesmo que conheça. Te conheço há 10 anos, esse é o nome, não, lá a gente não fala o nome. Então, esse grupo está presente no livro, tem uma atuação importante. E ao mesmo tempo eu vou explicando como é que funciona. Olha, o gama faz isso, o delta faz aquilo, mas é tudo uma ficção, então como é uma ficção eu posso explicar o grupo, ninguém vai se aborrecer comigo, entendeu? No governo, se eu estou explicando o grupo, não existe. Só isso na minha cabeça. É o grupo de 006. Não necessariamente. É um grupo formado ou por militares ou por determinados policiais que tiveram uma determinada formação, que são juntos em determinados momentos em que uma autoridade do governo, com autorização para isso, necessita obter algum tipo de informação ou simplesmente seguir uma pessoa, impedir que alguma coisa seja feita, ajudar, pode ser uma ação positiva ou negativa. É um grupo de intervenção. Você não tem o BOP, só que o BOP é ostensivo. O BOP, o COT, o CORE são ostensivos. Imagine que talvez você tenha um grupo desse, que não apareça. Invisível. Viu? É isso que eu encontrei no meu livro. Eu estou dizendo que é ficção, ele acabou de dizer. Eu estou afirmando que as pessoas têm essa reação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Essa é uma ficção, é uma obra de ficção. Não é qualquer semelhança, é mera coincidência. Então eu encontro muito esse tipo de narrativa do meu livro, mas de uma forma agradável. Você vai ler como é de fato, um romance, é uma ficção, é uma obra agradável. E vão na caça da arca perdida aí. Sim, olha, eu recomendo a leitura. Para quem gostar de ler, porque aquele leitura, para mim, é paixão. Não tem filme nenhum no cinema que supere. Eu gosto muito do cinema, Mas leitura é diferente porque você vai imaginar tudo, o personagem. Cinema não, alguém já imaginou para você, botou ali. Você vai imaginar. Então, para mim, é uma coisa gostosa. E como envolve a história do Brasil, de 1831 até o presente, que eu tive. Você numa obra, um romance, tem filho, neto, então tem essa relação toda. Então eu tive que botar uma data limite, eu botei 2015, porque senão daqui um pouco, porque tem neto e tudo, eu vou ter gente aí com 115, 120 anos, porque a cada ano o personagem iria envelhecendo mais um. Então eu tive que botar uma data limite, 2015, mas na verdade é os dias atuais. Mas só por causa dessa questão da ordem familiar, que vem lá da década de 40 para cá. Então isso foi importante. E os enredos familiares, você vê o professor Marcelo, que é formado em História. Só um instante para ver o tempo que eu já falei aqui. 1 hora e 3 minutos e 16 segundos. Então eu vou encerrar. Olha, eu vou encerrar só com esse comentário aqui, da vida íntima de uns personagens. O professor Marcelo, de História, ele é indicado para esse grupo que vai estudar Ossada, e de repente ele se vê obrigado a trabalhar com alguém com quem ele não se dá, que é o professor Daniel. E no decorrer do livro eles vão até conhecer aquele negócio, quando você é obrigado a conviver com alguém que você não gosta, às vezes você descobre que aquela pessoa não é tão ruim assim, tem um lado positivo. E às vezes o contrário, você tem um amigo, você tem que conviver com ele e você descobre que aquela pessoa não é teu amigo. Então os dois lados não é. É que o Daniel também pega um personagem brasileiro, o cara é mulherengo, para ele é mulher sistema rodízio, tá? Uma passa para outra, ele não se mata. Existe, eu tive contato com várias pessoas assim. E vai trocando. E a questão da ética, os dois são muito diferentes. Eu conheci esses dois tipos de professores. O Marcelo jamais se envolveria com uma aluna por ele ser falta de ética. O Daniel não, a aluna quer, para ele é maior de idade, não tem problema. Então são alunos de mestrado, doutorado. Né? Então, não tem problema. O Daniel se envolve com o aluno. Daniel jamais, desculpa, o Marcelo jamais, o Daniel sim.
E numa dessas, sim, o Daniel não sabia, mas uma aluna dele de doutorado era a esposa do Marcelo. Então ele acaba tendo um caso amoroso sexual com a esposa do Marcelo, aí o Marcelo sabe, termina o relacionamento, está separado, apaixonado, mas terminou com a mulher por causa disso. Então aquele negócio, a dor de cotovelo, ele vai ter que trabalhar com o cara que ficou com a mulher dele. Então tem essa questão do drama. Os dois são bem diferentes. O Daniel é aquele tipo, no serviço público, você tem que saber fabricar dinheiro, criar verbas. Existem métodos para isso. Então, quem lida com serviço público sabe que se te dão uma verba, por exemplo, você recebeu 100, sei lá, 100 mil, tá? Você recebeu 100. Aí no final do ano você gastou 80. Ano que vem você ganha só 80. Você não ganha mais 100. Tá? Então, se você não gastar os 100, você perdeu. Não, na hora que for refazer o orçamento, você não recebe mais aquele valor. Então você tem que dar um jeito criativo de gastar aquilo. Mas não é jogar fora, você tem que comprovar que foi gasto dentro. Então, enquanto que a iniciativa particular procura economizar para maximizar os ganhos, na iniciativa pública você procura gastar aquilo que você tem que gastar tudo. E tem formas de você obter verba. E o Daniel, esse professor, sabe tudo isso. Por exemplo, se no meio acadêmico eu sou julgado pela quantidade de material que eu produzo, veja, eu falei há pouco que eu levei 3 anos para escrever esse livro. Então eu, como professor, vou botar no meu currículo Lattes, que é a plataforma do governo, dos currículos, é o currículo Lattes, vou botar um livro. Depois de quanto tempo? 3 anos. Está aqui. Tá? Não importa a qualidade, é um livro. Tá? Se eu escrever um artigo, demorei não sei quanto tempo para escrever um artigo, publiquei numa revista internacional, é um artigo. Quanto chama um? Tá? Beleza. Tá? O Daniel, como já encontrei esse tipo de professor, ele pega os alunos de mestrado, doutorado, você vai escrever os artigos e vão publicar nessa revista científica aqui. Eu conheço o caminho das pedras, beleza, mas eu sou coautor, tá? Não, você conhece tudo sobre o assunto, beleza, você assina e eu assino como coautor. Tá? Então, de repente, o tempo que eu vou demorar para escrever um, o Daniel escreve 10, 20, porque ele tem 10, 20 alunos, de temas diferentes. Isso vai significar verbas para o setor dele. Porque na hora que for analisar, a produção aqui é muito maior. Aqui produziu 20, ali produziu mais verbas para cá. Tá? Então o Daniel sabe disso. E uma crítica que eu faço à questão da realidade social brasileira, que é essa. Tá? E mostro 2 tipos de professores, porque o Marcelo jamais. O Marcelo tem a educação como uma profissão de fé. Ele jamais, em tempo algum, iria exigir que entrasse como coautor de uma obra do seu aluno, porque ele entende que ele, como professor, a obrigação dele é ensinar os seus alunos. Essa é a obrigação dele. Ele não precisa ser coautor de coisa não. Obrigado, Jair. Tá? Esse é o tempo de vocês. Tá? Chega até a ser aliviando. Então, era isso que eu queria falar, entendeu? Essa particularidade dos 2 personagens como personagens principais. O Marcelo, o Daniel, um é doutor em História, o outro em Arqueologia. O Joani é um policial federal aposentado, que ele tem polícia no sangue. Ele ficou até os 70 anos de idade, quando saiu na compulsória. No livro ele está com 71 anos de idade, é quem vai cuidar da segurança desse pessoal. Que conhece todos os meandros do que é segurança pública, do que é a parte militar. Tá? E é aquela pessoa que, dentro da área dele, ele fez todos os cursos possíveis e imaginários. Aquele cara que foi para a Amazônia, fez curso de sobrevivência, viajou para outro país. Tá? Tudo quanto é curso na área de segurança pública ele fez. Tá? E se aposentou como se não existisse um João Ninguém, tá? Pé da vida, frustrado da vida por não ter tido reconhecimento. E nós todos acabamos não tendo devido reconhecimento nas nossas áreas profissionais por causa do Brasil, que é um país que ainda não dá a devida oportunidade ao brasileiro, seja qual área for. Então temos esse personagem de 71 anos de idade, em plena forma, tá? Na área de segurança. E o 4º e último personagem importante é uma garota de, se não me engano, ela tem 23 anos de idade, e a Larissa é jornalista formada em comunicação, está começando a carreira na área de comunicação, e ela vai ter um papel importante, porque ela tem um vínculo de parentesco com esse sargento que eu falei no início, tá? Lá da década de 40, o sargento Júnior. Né? Então, isso, olha, eu procurei aqui tentar ser
sem passar o conteúdo realmente do livro, mas tentar fazer algo agradável. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a presença de editores. Então, muito obrigado. Tá? Mas foi bom, um pouquinho do livro, né? Eu quis se aprofundar no livro, eu também estava esperando.